aqui quem fala é o Douglas e o meu hamster acaba de tentar o suicídio. Caraca, tá bom. Gente. O hamster é olímpico agora, mas tudo bem, vai lá. Não tem que ser, Zica. Eu sou a Thaís Souza e eu sou campeã mundial em não chegar na hora. Sério? É esporte olímpico, essa seria maneira. Aqui é o Maurício e se eu fosse o hamster do Douglas eu me suicidava. Caralho! Agora eu entendi toda a vida dele, né, cara? Tudo que ele passa, tudo que ele sofre. Tadinho, cara. Pô. Eu sou Fabiana Murray e a tocha vai passar na porta da minha casa. Tirar onda, né? Cara. Quer tirar onda, mas tudo bem. Tirei. Aqui é Léo Oliveira e vamos ver o que a Isis vai fazer aqui, né, cara? Burro. A Isis não, o Isis, na melhor dizendo. A Isis Valverde? Se bem que pode só apenas a Isis vir aqui, né? Isis alguma coisa, como é que é o nome daquela mulher? Tá, deu. Eu já... É Iris, não sei bem. Não sei. Iris, Eu falei, vai. Tá. A Isis Valverde? Isis Valverde. Coitada, deixa eu sonhar. Pô, foi exatamente o que eu falei, gente. Todo mundo tá me ignorando. Não, é bom te ignorar, Douglas. Sempre foi. Coitado, ninguém ouve o Douglas. Mas então, apesar de não ter dado muito pra entender aí, só a Fábio que contextualizou. Vamos falar hoje sobre hamster suicida. Não. Não, vamos falar sobre animais de estimação, a parte 2. Não, ainda não. O desespero de alguns. Não, tô brincando. Hoje nós vamos falar sobre as Olimpíadas, ou melhor dizendo, o que deu errado já nas Olimpíadas e o que pode dar errado também nas que virão. É isso aí, gente. Agora podem fazer a piada do Zica. Deu Zica nas Olimpíadas, mas tudo bem. Vamos ver. O pessoal tá meio cansado, eu tô vendo, mas vamos pros recados e depois pro episódio. Tchau. Voltamos então, estamos nos recados deste episódio que pode ou não estar datado. O que você acha, senhora? Ficou datado ou não ficou datado? Aliás, estou com o senhora aqui nos recados hoje. Sou eu, senhora. Prazer em conhecê-los. O que tu acha, senhora? Ficou datado nesse episódio ou não? Não. Acho que não vai ficar datado, não. Vai ficar datado, não. Não aconteceu muita coisa aí nesse... Por enquanto, né? Temos sorte ou não. Tomara que não aconteça nada. Quero falar assim, né? E tomara que não aconteça, mas sempre pode acontecer. Então é um episódio que praticamente não vai ficar datado nunca. Exato. Então tá bom, vamos então para os nossos recados rápidos, não vamos sair do nosso formato. Então, a primeira coisa que nós temos que falar aqui é que a promoção do Dia do Escritor, gente, não podemos esquecer, ela tá ainda na atividade. A promoção ela vai até o dia 25/7, aliás, até o dia 24/7, né? Porque o dia 25 é um sorteio, vai ser à meia-noite por aí o sorteio, e vai ser divulgado no Flash News, em todos os nossos podcasts aí na nossa rede. O link vai estar aqui na postagem. Se você não participa ainda da promoção, corre lá que dá tempo ainda. Curta todas as nossas redes sociais, convide os amigos para fazerem parte da promoção também, que você vai ter mais chances de ganhar. Quem tem o nosso feed assinado, já se não ouviu, ouça o Conversa Nerd Geek 17.75, que tá tudo lá também. Exato. Sobre a promoção. O que ganha. Bom, vai estar tudo aí na postagem também. Bom, nós temos que falar também aqui que o Flash News dessa segunda-feira, né, hosteado agora pela nossa querida Tainê, tá no ar. Vai estar o link aí embaixo também para você ir lá pro episódio número 10, Flash News número 10. Ele chegou um pouco atrasado aí, culpa de algumas pessoas aí, tipo eu. Tudo bem, não é nada. Na verdade, sejamos justos, culpa das adaptações que a gente tá fazendo e vamos falar daqui a pouquinho. Exatamente. Outra coisa também que nós temos que falar, outra novidade, de um podcast novo no nosso feed, que é o Fermata. Pra quem não sabe, o que é o Fermata, senhora? Fermata é um podcast que vai tratar sobre música, hosteado pelo Léo Oliveira, nosso co-host do Conversa e host também do Zcast. E ele já lançou o piloto, já tá no feed aí, no feed geral do Conversa, e também tem um feed próprio, todo o link no post. Exato. Falando sobre música, de uma forma irreverente. Exatamente, do jeitinho do Léo. Uma forma fofa. Apesar de ser o Léo que rosteia, é bom, tá, gente? Eu aconselho. Brincadeiras à parte, falando de novidade, nós estamos com um site novo, totalmente repaginado. Modéstia à parte, ficou muito bom, senhora. Não concorda comigo? Exatamente, melhorou bem. Eu gostei bem do site, mais clean. Exatamente. Menos borroscado.
Mais leve. Exato. E também novas atrações no site, né, senhora? Nós temos agora aí pessoas escrevendo fanfics, nós temos a área de artigos agora, que já vai começar, se não me engano, pra semana que vem a ter novidades. Bom, vai ter várias coisas novas aí que já é no antigo site, mas que infelizmente a área nunca tinha ficado pronta. Agora ficou tudo pronto, tudo nos conformes. Não percam a minha coluna lá, falando sobre desenhos antigos. Exatamente. Outro recadinho aqui, o senhor Léo Oliveira pediu pra gente avisar que saiu na última terça-feira, sem ser nesta agora, na penúltima terça-feira, então, saiu o Tragicomédia de Top 7 tecladistas. Aconselho a todos aí ouvirem lá no nosso site, acessa lá, tem na área de vídeos, ou se quiser pode ir lá no YouTube também, só procurar Tragicomédia que você vai encontrar. Os tecladistas mais virtuosos do planeta. Exatamente. Terra? Exatamente. O outro. Faltou especificar aí, né, Léo? Falando em vídeo também, senhora, o que vai ter agora no dia 18/6? Dia 18 tem gravação de Hangout com um tema especial. Exatamente. Dia 18 às 19 horas. 19 horas. Dia 18, sábado, 19 horas. Exatamente. Vamos falar sobre pirataria. Pirataria, download digital ilegal, tá, gente? Não nariz de palhaço, eu falar por algum motivo. Nariz de bruxo, né? Pirataria tecnológica. Vamos lá. É isso aí. Eu acho que são esses os recados que nós temos para dar hoje. Se eu lembrar de mais alguma coisa, vai pro recado da semana que vem. E bom episódio a todos que... Bom, se ficar datado, vocês comentem aí depois. Até mais. Tchau. Então hoje, apesar de não termos nenhum convidado de podcast ou de outros veículos aí, nós temos colaboradores que têm trabalhos paralelos, dentre eles o Maurício. Maurício, faça o seu jabá então, da sua banda, eu acredito? Sim. Inclusive foi esse o motivo de eu ter me ausentado tanto dos podcasts que eu poderia estar aqui gravando com vocês. A minha banda é um projeto que começou há pouco tempo, mas já considero pacas. A banda se chama Projeto Acálitos. Quem quiser dar uma olhada lá no Facebook, é Acálitos com K. A gente ainda não postou nenhuma música nossa, mas a gente já passou bastante tempo compondo músicas autorais. A gente também toca uns covers, recomendo. Em breve teremos nossas músicas postadas lá no Facebook e no canal no YouTube. Estarão aí embaixo, então, os links para você encontrar no Facebook e no YouTube. Já tem ou ainda não tem? Ainda não. Tá, então em breve estará, quando tiver. Enquanto não tem, só estaremos no Facebook. Nossa, isso foi meio confuso, mas tudo bem. Então, Há 2.716 anos, à beira do Monte Olimpo, onde ficava a Grécia Antiga, originou-se uma competição conhecida como Jogos Olímpicos. O representante desse glorioso festival atlético é o carregador da tocha, que através dos tempos tem levado essa chama preciosa aos lugares mais distantes da Terra. Roma, Egito, Índia, China. Antes de a gente começar a falar sobre as Olimpíadas modernas, o interessante seria a gente começar falando sobre de onde veio as Olimpíadas, né? Pra quem não sabe, as Olimpíadas vieram dos alienígenas. Não, podcast errado. Exatamente. Desculpa. Não. Deixa essa Pussycat, Douglas. Desculpa, podcast errado. Léo, então me responda, Léo. De onde começou as Olimpíadas? De onde começou é bom. De onde começou foi excelente, mas assim... foi criado pelos gregos por volta de 2500 a.C. Tem um tempinho, né? Foi uns anos atrás. Semana passada, mais ou menos. Semana passada, perfeito. E foi feito como uma homenagem a Zeus, que era o maior deus segundo a mitologia grega, né? Era o pai dos deuses? Que eu conheço através de God of War. Ares! Destroy my enemies, and my life is yours. Quem jogou God of War conhece Zeus. Ele é bem filha da puta no God of War, mas tudo bem. É verdade. E os gregos se uniam no santuário de Olímpia, né? Pra disputar as competições esportivas. Ou seja, por aí é que surgiu o nome Olimpíadas, porque era feito no santuário de Olímpia, entendeu? Exatamente. Inclusive, né, ele era um evento tão importante que existiam tréguas entre guerras entre as cidades gregas, que pra quem não sabe, a Grécia
Grécia, apesar de ser um país, ela tinha várias cidades ou polis. Cidades-estados. Eram várias cidades-estados que inclusive guerreavam entre si, tinham vários conflitos internos, né? Mas em si era um país. Me corrijam se eu estiver errado nos comentários aí. Os jogos eram tão importantes que até mesmo essas guerras, essas batalhas aí, elas tinham um cessar-fogo, né? Uma trégua para cidades, estados mandarem seus melhores atletas para concorrer nas Olimpíadas, né? Tá aí, mas tem uma espécie de lenda aí que gira em torno das Olimpíadas. Pode contar um pouco dela pra gente? Eu sei que tu é ligada nessa parte de mitologia. Segundo a lenda, o Hércules, ele que colocou o nome, né, de Jogos Olímpicos, como o Léo disse, por causa do santuário lá de Olímpia. E daí ele que decidiu explorar esses jogos a cada 4 anos. Ele construiu o estádio, provavelmente sozinho, né, pro portão. Se eu não me engano, é o The Rock, não é? É forte, porra. Eu imagino que ele tenha sido o maior apelão das Olimpíadas, ganhando tudo, tipo, na falcatrua. Ok. Alguém quer complementar alguma coisa? Vamos passar direto pro próximo. Quem participava desse? Além de eles pararem as guerras, as brigas e tal, eles faziam uma festinha. Era tipo um dia de comemorar, tipo, aê, foda-se que a gente se odeia e vamos comemorar tudo. Isso que é legal. Exatamente. Mas então eu pergunto pro Maurício. Pois não. Quem participava das competições nas Olimpíadas antigas, né? Então, basicamente os cidadãos livres, ou seja, tinha que ser homem branco, maior de idade e nascido em uma grande cidade, porque se tu fosse de fora, escravo, mulher ou qualquer coisa, tu não poderia, né? Cidadania é isso aí. Exatamente. E eles disputavam ali provas de atletismo, luta, boxe, por exemplo, corridas de cavalo, e pentátulo e outras modalidades. O que é pentátulo? Eu não lembro. Pentátulo é um circuito com 5 modalidades, se não me engano tem corrida, nado. Naquele tempo não devia ter ciclismo, eu acho. Se não me engano, era com a roda quadrada na época. Isso. Corrida, arremesso de disco, salto, lançamento de dardo e luta, o pentátulo. Nossa. Poxa, luta. Isso graças ao Wikipedia. Obrigado, Wikipedia. Minha companheira aqui. E o primeiro vencedor, né, das Olimpíadas foi um atleta chamado Coroebus. Nós temos alguma informação do Coroebus? Não. Então só o nome dele. O ritual das Olimpíadas exige que essa heróica chama nunca se apague. Ela deve permanecer acesa, custe o que custar, servindo como um símbolo de luz inesgotável que deverá guiar todos os atletas numa competição justa e espírito desportivo honesto, para transmitir coragem e perpetuar a lembrança dos bravos e corajosos cujos nervos de aço e mentes racionais sempre mantiveram acesa a qualquer sacrifício essa preciosa faísca para a posteridade. Os Jogos Olímpicos gregos, eles ficaram até mais ou menos 394 depois de Cristo, que quando o imperador Teodósio II, ele, convertido pelo cristianismo, proibiu as festas, porque era festa pagã e tal, mitologia grega e tudo mais. Aí os Não Jogos era Olímpicos mitologia cessaram. na época, né, chamado. É verdade, né? Não era mitologia. Era religião. Era uma crença, né? Uma crença diferente. Exato. Aí por conta disso, depois disso, os Jogos Olímpicos pararam por alguns anos, né? Só foi voltar bem depois. Só 1500 só parou. Exatamente. Só 1500 depois, né? 1500 anos depois voltou, né? 1500 anos, e daí nós temos as Olimpíadas Modernas, né? Chamadas Olimpíadas da Idade Moderna, né? Que foi uma iniciativa de um francês, né? Chamado Pierre de Freddy, talvez? Freddy. Faz biquinho e fala. Pierre de Freddy. É sempre certo. Faz biquinho e fala. Faz o biquinho e fechou. Freddy, é verdade. É o Barão de Coubertin. Exatamente. Ele fez isso porque ele achava que os jogos eram uma fonte de inspiração e aperfeiçoamento do ser humano. Uma coisa que a gente não falou, que os Jogos Olímpicos da Idade Antiga, eles eram disputados, como o Maurício falou, por homens adultos, né? Só que a gente não falou que eles estavam pelados. Era permitido utilização de roupas. Que delícia, cara! E a gente sabe esse culto. Eles relaxavam bastante. E tomam muito suco de laranja. A gente sabe desse culto ao corpo, né? O corpo perfeito que os gregos sempre tiveram, né? Então, eu acredito que foi uma grande fonte de inspiração desse francês, né? Por que não?
Apesar do culto ao corpo perfeito, os gregos também tinham muito pau pequeno, né? Pelas estátuas. Isso era uma questão cultural, porque eles consideravam o pênis pequeno uma característica de homem civilizado. Tanto que eles consideravam o pênis grande uma característica de bárbaro. E era uma coisa que eles não queriam entrar. Eu tô brincando. Ok. Vamos falar. Vamos seguir a pauta. Pelo amor de Deus, não espirre esse troço pra mim. Como é que é o negócio? Ok. Vamos ver se passar na edição do Léo, eu aposto que o senhor vai zoar muito. Vai. Com certeza. Okay. Com certeza. A primeira competição olímpica foi a corrida a pé. Então, em 23 de junho de 1984, teve a criação de uma competição internacional entre atletas amadores, né? Na primeira edição dos Jogos Olímpicos na Idade Moderna, como eu falei, participaram 285 atletas de 13 países em provas de atletismo, esgrima, luta livre, ginástica, halterofilismo, ciclismo, natação e tênis. Dessa vez o ciclismo foi incorporado aí porque inventaram as bicicletas. Dessa vez foi, né? É verdade, já não era mais com a roda quadrada. Até o começo dos anos 1900, uma das modalidades que ainda existia nas Olimpíadas era o duelo, de tiro mesmo. Caralho. Só que não com balas de verdade, né? Os caras usavam roupas protetoras especiais e as balas eram de cera, mas ainda assim existia a modalidade duelo, aquele que os caras viram de costas um pro outro, combinam, sei lá, 5 passos, viram e atiram. Tipo... Podia voltar isso tipo o Pica-Pau. No Rio de Janeiro parece que vai voltar, mas não é oficial. Não é exatamente dessa forma, né? E não é com roupa especial, nem nada, né? No Rio de Janeiro a gente tem certeza. Tem uma dúvida aqui que eu tenho. O Brasil já participou dessa primeira edição dos Jogos Olímpicos? Alguém sabe dizer? Se eu não me engano, em países, assim, eu não achei todos que estavam na primeira pista dessa volta. Se eu não me engano, tava Hungria, Suécia, Paris, França. Tinha alguns países assim, mas não vi todos ainda aqui, né? Bom, então o Brasil não participou dessa primeira edição, né? No caso dos Jogos Olímpicos. Foi participar a partir de 1920. Eu vi 1920, Antuérpia, Bélgica. A única edição dos Jogos que depois de 1920 que o Brasil não participou foi em 1928 em Amsterdã, na Holanda. O resto todo o Brasil participou com algum atleta. A primeira competição olímpica foi a corrida a pé. Mas então agora vamos falar de era moderna, de Brasil. Não, ainda não, mas quase. Vamos falar sobre o que já deu errado nas Olimpíadas, né? Aí é que vem a zica. Ainda aí não. é que a zica entra. Não, na verdade a zica entra ano que vem, né? A zica é ano que vem, não, tá? esse ano. Esse ano, cara. Eu tô bem ruim no tempo aqui, tá? Bom, mas então tá, vamos lá então. Vamos falar então sobre o que já deu errado nas Olimpíadas, né? Porque a gente sabe que como ele é o maior evento esportivo do mundo, né? Teve várias edições, não teve somente coisas boas e divertidas em toda a sua história, né? Também já tivemos terroristas, acidentes de padres tentando agarrar os corredores, né? Entre outras coisas mais chocantes aí, outras tragédias. Mas vamos lá, então. Falando de algumas tragédias, eu vou pedir pro Léo Oliveira falar sobre o ano de 2005 em Londres. O que aconteceu, Léo? Cara, essa tragédia foi mais estranha, assim, porque ela não foi exatamente nas Olimpíadas. Mas digamos que ela foi motivada pelas Olimpíadas. Tipo assim, no dia 7 de julho de 2005, o dia seguinte após a data que Londres venceu Paris por ganhar como a sede das Olimpíadas de 2012, aconteceu o maior atentado da história britânica. Eles estouraram umas bombas lá em Londres, se eu não me engano. Foram 3 metrôs que eles atingiram e um ônibus. E um ônibus de 2 andares, aqueles ônibus clássicos lá de... Aqueles ônibus de Londres lá, que eu fiz de vez. Sim. Sim. Aí eles destruíram, deixando 700 pessoas feridas e 52 pessoas mortas. Pô. Assim, hoje a gente não sabe qual foi o exato motivo desse ataque terrorista. Tipo, não sei se não foi divulgado, não sei se descobriram o porquê desse ataque, mas dizem que foi uma resposta por conta deles terem ganhado as Olimpíadas, entendeu? Tem gente que acredita nisso. Não é uma coisa que foi comprovada mesmo, se foi exatamente por isso, mas tem gente que acredita que foi por conta dos Jogos Olímpicos, que é meio coincidência. Tipo, um dia seguinte, depois que ganha, vai lá e faz um ataque terrorista brabo no bagulho, entendeu? Ele não tem provas, no caso, a gente não pode acusar, no caso. Mas exato, não tem provas, mas... Sim, há suspeitas, no caso. Exatamente, né? E esse foi um caso mais simples, apesar de ser o maior atentado terrorista, mas ele não foi exatamente nas Olimpíadas. Mas temos outros 2 casos aqui que foram os casos mais sinistros, né? Exato. Então já continua aí, a gente vai voltar um pouco no tempo, a gente falou primeiro
primeiro desse porque foi o maior, foi isso não? Sim, no caso foi um dos mais chocantes. Fábio, eu vou te pedir então pra relatar aí o acontecido em Munique no ano de 1972, por favor. Então tá, Munique em 1972 foi considerado o maior golpe da história olímpica, com o assassinato de 11 atletas israelenses por membros do grupo palestino Setembro Negro. Então o acontecimento hoje é lembrado como o massacre de Munique. Inclusive foi retratado no cinema pelo diretor Steven Spielberg. Vocês viram esse filme? Se eu não me engano foi Eu já vi. Munique, né? É Munique o nome dele. Esse evento aí também foi retratado em um marco do cinema chamado O Ditador. Não sei se vocês já viram. Não. Sério que ninguém viu esse filme? Meu não, Deus. O Ditador, tá? O de O comédia? Ditador. Ah, aquele que é Aladdin, parecido isso. com o Borat. Isso, o Aladdin. Não é parecido com o Borat, é com o mesmo ator. É o mesmo ator. É o mesmo ator? Caralho, explosão isso. mental agora. O Sacha Baron Cohen. Sério foda. que é o mesmo ator? Ele é muito maneiro, tô falando do Sacha. Mas é retratado isso, eu não lembrava. Sim, ele tá jogando videogame lá. Aí é tipo uma versão terrorista dos Jogos Olímpicos. Aí ele entra no comitê dos judeus atirando em todo mundo. É muito louco. Ah, tá, acho que eu lembrei da cena. Mas falam que esse filme é muito bom, sempre me indicaram esse filme também, do Spielberg. Se eu não me engano, ele concorreu ao Oscar, o Munique, né? Se eu não me engano. Tem Brad Pitt, então, pra quem gosta de um atorzinho bonito aí. Ai, meu Deus, começou. Mas, além desse ataque, teve um segundo que foi mais recente um pouco, que foi em 96. Talvez alguém aqui se lembre. Eu era um bebê nessa época. Eu tinha, sei lá, 4 anos. Eu tinha 3 Eu sou de anos de idade, 99, então cara. não lembro de nada. Eu tinha 3 anos também. Caralho. Eu tinha 2. Tá, eu não vou falar Todos nada. bebezinhos. Né? Poxa, eu tinha menos 3, eu sou de 99. Atlanta 1996. Foi nesses jogos que houve o atentado à bomba que vitimou 2 pessoas em um parque olímpico. Então, durante o show que estava ocorrendo no parque olímpico, 3 bombas foram deixadas em mochilas e mataram uma mulher atingida na cabeça por um prego. Caralho. E um cinegrafista turco faleceu por conta do susto que ele teve um ataque cardíaco por causa da explosão. O responsável por toda essa obra chama-se Eric Robert Rudolph. Ele, o norte-americano, ele tinha atacado já uma clínica de aborto e um bar lésbico da mesma maneira e foi condenado à prisão perpétua. Nossa, filho da mãe, hein? Caraca. Que babacão. Pois é. Porrada, não Já percebemos a tendência das pessoas por aí. Não. Ah, é. Olha o tipo de ataque que o cara faz. Nossa. Não, Ok. nem um pouco tendencioso. Ok. Complicado, né? Nesses atentados aí, a gente falou no começo, acho que foi o Léo que falou, que além da questão religiosa, os jogos também vieram pra trazer paz e harmonia, né? Pois é. Na Grécia. E, bom, não é muito bem isso que tá retratando na história aí. Com um ataque terrorista, né, cara? E se alguém do ISIS for ouvir esse programa, a capital do Brasil é Buenos Aires. Perdeu uma grande se bem- oportunidade de jogar lá em Brasília, né? Mas beleza. O salto com vara. Começa com uma pequena corrida, depois a vara é encaixada e o corpo é lançado para cima. Mas esses foram os principais assim, de atentados terroristas que teve, né? E também teve algumas coisas malucas e um pouco engraçadas. Nesse caso daqui teve algumas mortes que ocorreram, que eu vou contar Exato. aqui. Imprudência. Por imprudência Exato. das pessoas, né? E foi a morte de um ciclista que eu não sei falar esse nome. É Knud Knud Enenark Jensen. Knud Enemark Jensen. Knud Enenark Jensen. Fala rápido que enrola e daí ninguém nota aqui. É verdade. Não sei se Knud você- Enenark Jensen. Exatamente. Certinho. Que ele faleceu durante os Jogos de Roma de 1964 por uso excessivo de anfetaminas, né? Ah, tá. Coisa básica, assim. Só não vitamina. Porra, mas Só. morrer no meio dos jogos é sacanagem. é meio Tipo, escroto. Que era pra ser um culto ao corpo e o cara se drogando, né? Mas tudo bem. É verdade. Né? E Agora vem o português, que não é português, mas beleza. Gente, o nome dele é Francisco Lázaro. Aí ele teve a brilhante ideia em Estocolmo em 1912. Ele era um maratonista, né? Então ele queria ter uma melhor performance. Então ele teve a ideia: se ele cobrisse o corpo dele com cera para transpirar menos, será que ele melhoraria o desempenho dele? Meu Deus. Aí ele correu sob uma temperatura de 35 graus, ele desmaiou no meio da prova e morreu no dia seguinte, óbvio. Caraca. Meu Genésio, isso
Não foi Murphy, isso aí foi muito Darwin. Nossa, esse cara, ele mereceu. Fazer cera. Mereceu, pelo amor de Deus. Tá, peraí. Como assim a cera? O que tem a ver a cera com ele morrer? Ele não tava transpirando? Imagina será? um homem boneco, cara. Não, ele superaqueceu, né, o Douglas. Ele superaqueceu, ele cozinhou os órgãos dele todo. Imagina um homem boneco, cara. Que sorriso engraçado. Ok. Eu já viu uma parada parecida naquele filme Casa de Cera? Caralho. Nossa. Ok, vamos lá então. Não é só de morte e desgraça também que é feito as Olimpíadas, mas nós também vamos falar de alguns problemas que não houveram mortes, mas que foram uns grandes micos, né? Podemos falar assim. Tá, e conta pra gente aí a tal da carona básica. Esse daí é melhor, velho. Essa é muito foda. Ai, cada uma é um tal de Fred Lors. E o que aconteceu foi no ano de 1904 em São Luís. Ele era um maratonista lá da Norte América mesmo. Ele terminou em primeiro lugar, com um tempo maravilhoso de 3 horas e 13 minutos. Cara, ele foi sensacional. Não, aí, bem, parabéns. O cara deve ser o novo Usain Bolt, né? O novo não, né? O Usain Bolt daquela época, né? The Flash. Peraí, repete, quantos quilômetros? Não, eu não falei os pontos. 42,195. Não, foi isso mesmo, 42,95 quilômetros. Só que aí ele foi desclassificado. Daí, poxa, por que ele foi desclassificado se ele foi tão rápido? Então, desses 42 quilômetros, ele percorreu 18 de carro. Esse cara, ele não é norte-americano, ele é BR, Rue. Só pode ser. É verdade. Não é possível. Ele deve ser descendente, pelo menos, né? No mínimo. Só pode. Porra. Que merda. Mas tava dizendo que não podia? Não falaram. Tá na regra? Tá escrito? Não tá, bom. Então, eu não li. Maratona, né? Seria qual que era a definição de maratona? Né? Bom. Eu achei que o pessoal das Olimpíadas pegou pesada aí com ele. Pô, foi só 18. Foi só 18. Se fosse pelo menos a metade da corrida, mas não chega nem a metade, pô. 18 okay. Só. Vamos lá. Mas tem uma outra que eu li aqui, a outra que eu vou contar, é de um cara que conhecido como Ruim de Mira, que é o Matthew Emmons, que aconteceu em 2004 nas Olimpíadas de Atenas, né? Foi o norte-americano que seguia na liderança da prova de carabina de 3 posições, que é uma modalidade de tiro-alvo que você atira em deitado, de pé e de joelho, né? Mas na última rodada, esse Matthews aí, ele tomou a posição, mirou e acertou. Só que o alvo foi um cara que tava competindo, entendeu? Caralho! Ele atirou... Ele atirou no outro maluco, tá ligado? Ele atirou no alvo do atleta do lado. Exato, entendeu? Gente. Então, tipo... Ele acertou o alvo do atleta do lado. Isso. Ele não acertou o atleta do lado. Nossa, eu também tava imaginando. Ele acertou o alvo, gente. O alvo do atleta. Do lado. Ele classificou o outro. Né? Ou interpretação. Eu soube me expressar legal. Eu soube me expressar legal. E ele terminou a prova em 8º lugar, depois disso, né? Caramba. E o cara que ele atirou no negócio dele... negócio dele? No bagulho, eu não sei como é que é o nome. Alvo dele. No alvo. Meu Deus. É droga, gente. Coitado do bagulho do cara, velho. Não, pior que ele classificou o cara, né? O cara foi de 5º pra 3º e ganhou bronze ainda. É verdade. Que merda. O arremesso, mais do que qualquer outra prova, exige um enorme desenvolvimento muscular. Fanático trampalhão. Quem passou por isso foi o Vanderlei Cordeiro de Lima. Foi no ano de 2004 em Atenas. Eu me lembro que eu assisti isso, eu fiquei chocada com o cara. Ele tava correndo, né? Tava naquele pique e ele liderava a prova com 40 segundos de vantagem do segundo colocado, quando de repente apareceu aquele padre, Cornélio Lohan. E ele tava vestido, tava todo trajado, né? Vestido kilt. O cara invadiu a pista
Isso empurrou o Vanderlei, que perdeu o ritmo e acabou perdendo a medalha. Ele ficou com o bronze. Caraca. O Han foi condenado a 1 ano de prisão, mas pagou uma fiança e foi solto. Não, calma aí. Quem empurrou ele? Empurraram o corredor? Não, esse religioso aí, que é o padre, ele era um padre, né? Ele tava vestido de kilt, ele invadiu o local, porque todo local que você corre, ele é cercado. Ele pulou a cerca lá e empurrou o maluco correndo. Ele abraçou o Vanderlei, eu me lembro daquilo. Ele abraçou o cara. E o cara tava quase perto da linha de chegada. Ele liderava a prova. Ele ficou com o bronze. Eu já vi coisas parecidas acontecerem, né? Que outras pessoas atrapalham a corrida e o cara que tá em primeiro ia perder. Daí o segundo colocado normalmente não passa, sabe? Ele deixa, mas nessa ocasião, infelizmente, né? O que tirou o primeiro lugar e segundo não teve essa honra, vamos dizer assim. E foda-se o Vanderlei e ficou aí em terceiro lugar ainda. Mas foi triste, assim. Eu me lembro dessa cena acontecendo, me lembro de passar na televisão e tudo mais. Mas eu li que esse cara, esse padre bem louco aí, ele não fez isso só dessa vez. Cara. Ele fez outras vezes. Aqui, ó. Aqui tá escrito no Guia dos Curiosos, tá escrito que ele já tinha feito isso, parecido, assim, no Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1 de 2003. E daí ele diz, assim, ó, o que ele fala é que nas 2 vezes ele queria divulgar uma mensagem religiosa. Que mensagem é essa? Que mensagem que dá? É o 11º mandamento, não ganharás a maratona. Você falou que ele fez isso do prêmio de Fórmula 1, eu imaginei ele correndo pra abaçar o carro de Fórmula 1. Caralho. Essa foi a última vez que ele tentou fazer isso, né? Cara, será que é o mesmo cara da bomba lá? Parece, hein? Às vezes eu assisti uma prova de dardo e geralmente assim, o competidor ele lança o dardo, o juiz já tá lá na frente e o juiz corre pra tentar acompanhar e pegar a medição. O juiz teve um erro de cálculo da própria corrida ali e de repente o dardo vai caindo e atravessa a perna do juiz, cara. Nossa, é um troço horrível, que cagada. Caralho, velho. Obrigado por estragar o meu estômago. Caraca. Vamos botar o vídeo aí embaixo se a gente achar. E se você tiver estômago, você assiste. Beijo pros juízes de dardo aí. Podia ser pior, cara. Podia ser um tiro, pensa assim. Ou um disco, sei lá, aqueles pesos que eles arremessam, já pensou? Tem vezes que os arremessadores de martelo, eles têm que rodar muitas vezes antes de arremessar, né? E aí às vezes eles perdem o eixo no chão e se torna uma coisa descontrolada e o peso voa na direção errada. Isso dá uma merda gigante. Vocês já viram algum vídeo disso? Que cagaço. Não. Você viu muitos vídeos assim, né? Você procura tretas, hein? O cara ele tá aqui porque ele é um especialista no assunto. Especialista em falhas. Especialista em falhas. O cara que mais falha entre nós. Outro caso também que a gente tem nas Olimpíadas de Seul, em 1988, que é chamado de o pior impossível, que aconteceu com o Alan Wong, em 1988. Ele estava fazendo saltos ornamentais, né? Que é aquele que tu pula e faz as piruetas e cai na piscina, né? Mas ele acabou conseguindo a proeza de tirar 5 notas 0 no salto dele e acabou acabando a prova em 35º lugar. O motivo disso foi que ele declarou pra imprensa que ele meio que, eu não digo que ele ficou com medo, ele não disse isso, mas eu acredito que foi, que ele fez isso após ver outro atleta bater com a cabeça no trampolim. Ou seja, a bundinha apertou, ele ficou com medo. Não conseguiu, né? Exato, e deu aquela bela barrigada na água, deixando todo mundo bastante molhado no final da prova. O medo também pode fazer umas cagadinhas bem épicas aí, vamos dizer assim. Caraca, velho, coitado. Certo. Não, dá pra entender. Né? Porque mas sério é sacanagem, né, cara? Pô, cara, mas dar uma barrigada na água só se fosse, sei lá, cara. Se não desse um mortalzinho. Verdade. Alguém quer falar mais alguma coisa aí em relação a... Eu tenho mais umas histórias aqui legais. Tá, vai lá então, Thay. Essa próxima curiosidade aqui eu chamaria de o jabá a todo custo. Caralho.
diz que nos Jogos Olímpicos de Atenas de 2004, teve um cara canadense bem louco que furou a segurança. Ele invadiu a piscina onde tava rolando os saltos ornamentais ali. E daí ele pulou do trampolim de 3 metros, vestido com uma saia de balé e com um anúncio de um site de cassino pintado no peito. Caralho. Daí diz que ele foi condenado a 3 meses de prisão, né? Dependendo do quanto ele era feio, provavelmente foi por atentado ao pudor, com essa imagem horrível. Mas aí ele foi liberado sob condicional. Daí ele, aqui no site que eu tô lendo, diz que esse cara bem louco já tinha feito isso numa apresentação de patinação artística no Campeonato Mundial em 2004 na Alemanha. Tipo... A galera sempre tem histórico, né, cara? Esses caras se repetem, né? Tudo bem. Mas aí, ó, o Léo, nós temos, né, vamos ter agora Olimpíadas em 2016, no Rio de Janeiro. Nós podíamos fazer um jabá no nosso site, né, cara? Pô, a fiesta é pequena, velho. É verdade, caraca, eu vou estar aqui, vou lá. Vai lá. Eu vou lá, vou botar roupa de palé. Não! Tá com o problema que se eu pular na piscina, acaba a água, né? Cara, só não vale ficar com medo quando subir lá em cima de bater com o pescoço na trampolim. Não, mas pelo menos 0 eu garanto que eu não vou tirar. Ok. Mas então, a Fábio disse também que tinha um caos aí pra contar? Não, eu gostei de um aqui que eu tava lendo, né? Tava lendo os causos aqui, eu gostei de um. Um se chama Cadê o Hino? Isso foi em 1964 em Tóquio. Aí o etíope chamado Abebe Bikila. Como é que é o Ele negócio? tava ganhando todas. Só que o Japão não levou fé do cara, né? E não levou o hino da Etiópia pra tocar. E não é que o cara foi lá e ganhou a maratona correndo descalço. Ele ganhou. Aí não botaram fé, não levaram o hino lá. Porque naquela época não tinha o disquinho, né? Tocava a banda mesmo. Aí a banda não ensaiou. A banda não ensaiou o hino da Etiópia. O jeito foi tocar do Japão mesmo. Caralho, que coisa. E ninguém notou, né? Só os japoneses e os caras da Etiópia, né? Tudo bem. Pois é. Nas Olimpíadas de 88, lá em Seul, quando os caras foram acender a tocha olímpica, né? Que sobe aquele elevadorzinho assim. Tem várias pessoas com as tochas lá pra acender a tocha gigante. E aí depois eles soltam as pombas, né? E aí, cara, eles tocaram fogo e as pombas todas pousaram na tocha. Foi horrível. Em Seul, 88. Ai, eu lembro. Poxa, 88, tu lembra disso? Lembro. Não vou contar a minha idade. Agora vai levar uma porrada. Não fui eu, hein? Não fui eu. Eu não posso falar nada. O Maurício tem a idade do meu filho. Eu vou fazer o quê? Né? O Decáplo, um conjunto de 10 provas realizadas para testar a habilidade e a resistência do atleta. Bom, mas então é isso, gente. Vamos pra parte trágica do nosso podcast? Né, agora vai deixar de ser mais zoeira, né? Vamos falar uma coisa... Agora vamos falar mais sério aqui. Vamos falar de uma coisa trágica e vergonhosa, talvez. Quem sabe? Vamos falar sobre as Olimpíadas BR Rue 2016 no Rio de Janeiro, né? Será que vai dar zica? Exatamente. Mas vamos lá, Léo Oliveira, introduza-nas. Introduza o assunto, por favor. Nossa, foi bom. Que delícia, cara. Vai lá. Um dos principais problemas está sendo essa. Como é que pode falar? Epidemia. Epidemia que está tendo com as doenças do Aedes aegypti, né? Já virou epidemia, já? Porque tem que ter uma certa quantidade pra virar epidemia, não? Eu não sei. Eu não sei. A dengue foi epidêmica, porque teve casos, inclusive quando a gente morava no Friburgo, teve 2.000. Mas, por exemplo, em casos, o Aedes aegypti tá cada vez mais forte, né, cara? E a possibilidade, tipo assim, antigamente ele morria com qualquer coisinha. Hoje em dia tu não consegue matar ele de qualquer forma. Hoje em dia ele se reproduz até nas condições mais difíceis por conta, né, do que tá acontecendo. E por conta disso ele tá trazendo cada dia mais doenças. Na verdade é assim, né? O mosquito, ele não nasce com a doença, né? Uma coisa aí que a gente tem que aprender, a primeira coisa é que o Aedes aegypti, ele não tem zika, dengue e o caralho é 4. Não, ele não tem essas doenças no corpo dele. Ele adquire pegando de uma pessoa doente. Daí eu já não sei se ele, quando ele desova, ele já passa a doença para os seus filhotes. Eu acredito que não. Eu acredito que não, na verdade. Eu acredito que ele só pega o vírus quando ele pica alguém que tem o vírus, né? E assim ele vai transmitir de pessoa para pessoa. Alguém tem a informação exata se ele já nasce com a doença quando a mãe deposita os ovos
Clovis que já estava doente? Ou não? Ninguém tem, né? Sobre ele nascer, eu não tenho certeza. Mas eu sei que sobre a transmissão, ele pica a pessoa que tem o vírus e dependendo do potencial do vírus, se ele tem a capacidade de se replicar dentro do mosquito ou não, isso indica se a doença vai ser transmissível pelo mosquito ou não. E muitos vírus que ele pegava das pessoas e carregava, aprenderam a se replicar dentro dele e estão sendo transmitidos. Mas não é como se ele sugasse o sangue da pessoa A e reinjetasse na pessoa B. É que o mosquito, quando ele te pica, ele te injeta saliva pra te anestesiar e tal, e aí é pela saliva do mosquito que se transmite esses vírus. Exato. E ele, antigamente, né, era conhecido como mosquito da dengue, só que hoje em dia não é só dengue que ele passa. Ele passa é o polimosquito. Tudo, assim, no momento ele tá passando 4 doenças. Bombril. Na verdade é 3, né? Dengue, zika e o chikungunya, né? Febre amarela a gente já tá imune a ela graças às nossas vacinas, né? A gente já erradicou ela no Brasil. Mas ele também passa ela. Né? Na verdade ele sempre passou, né? Uma coisa que eu aprendi aí escutando podcasts, ele sempre passou a febre amarela, só que a gente conseguiu acabar com a febre amarela e com o Aedes aegypti, um tempo atrás, fazendo... Eu não lembro qual é que foi o método utilizado, se não me engano foi tipo uma espécie de inseticida, não lembro o nome, que ele ficou imune a essa porra. Então, nós temos um problema sério que essa merda desse mosquito fica evoluindo mais rápido que as nossas formas de combater. Tipo assim, se você sente muita dor de cabeça diariamente, todo dia você toma um remédio de dor de cabeça, vai chegar um momento que aquele remédio não vai fazer mais efeito, o seu organismo vai se acostumar com aquilo. Sim, é mais ou menos o que acontece com esses bichos, né? Tipo, ele se acostuma com aquela parada. Você pode dar um bagulho que no início vai impactar, mas depois de um tempo ele vai aprender a se reproduzir. Não só o ser humano, mas os animais, todos os insetos, todas as coisas, eles são muito adaptáveis. Você pode colocar ele numa condição merda. No início ele vai sofrer nessa condição merda, mas depois de um tempo ele vai conseguir sobreviver e vai ficar até mais forte, né? Na verdade, né, os que sobrevivem passam de pra frente. Se chama evolução, né, sabe? Exato, exatamente. Infelizmente, uma merda, né? Mas tudo bem. Eu achei num jornal Diário de Pernambuco, dizendo que o Aedes aegypti já nasce sim com o vírus da dengue. Só que o mosquito ele só transmite quando ele se transforma em adulto. Sim, ele criança. Ou seja, na escola você só tem que se preocupar se for na hora da saída. Entendeu? Os pais vão buscar o serviço, né? Não, vírus, o mosquito criança, né? É mosquito criança. Deve ter mosquito criança, cara. É uma larva. Eu já vi um mosquito amamentando uma vez, caralho. Caralho, ok. Não, tô zoando. Sério? Teve um cara que ele fez um egiptologista da UFRJ chamado Alberto Chabadu, eu acho. Chebabu. Chababu. O Alberto Chebabu, ele alerta que um quinto vírus pode começar a ser transmitido por esse mosquito, que é o vírus chamado West Nile Virus, né? Nile Virus, né? Que é o vírus do oeste do Nilo. Que na realidade ele é originado dos Estados Unidos, porém, por conta das Olimpíadas e tal, ele pode acabar, o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, pode acabar transmitindo ele, né? Transmitindo essa doença também. Trazendo pra cá. As pessoas trazem o vírus, o mosquito se alimenta, entre aspas, sendo infectado, depois ele transmite. Isso é uma coisa que tem que ser muito combatida, porque as Olimpíadas é um evento sinistro, mundial, assim, tipo, todo mundo vai pro lugar que tá tendo as Olimpíadas. Então, tipo, a tendência de passar, por exemplo, de voltar, é igual, por exemplo, houve com Ebola um período, né? E, tipo, muita gente viajando pra um determinado cidade, acabou que um negócio que fica preso numa única região passou pro mundo inteiro. Entendeu? E por isso que tem que ser combatido de alguma maneira. Eu não sei, assim, eu tentei pesquisar, não achei muita coisa. Tem as formas naturais, né, que a gente ouve desde a escola, desde o colégio, que a gente tem que procurar focos, pneu, cheio de água, mas essas coisas parecem tão pequenas, mas são bem grandes, na verdade. Porque pensa assim, um pneu que a gente tem em casa já tem, tipo, muitas larvas, centenas de larvas, e essas centenas de larvas podem fazer um estrago. Eu tava lendo, sabe qual é o raio de voo de um mosquito? 2 quilômetros. Então, imagina o que ele infecta. Um pneuzinho infecta. Caraca. 2 quilômetros. E assim, na verdade, né, a gente sabe que por mais que vá passar para os outros lugares, na verdade, o mundo já tá infectado com essas porras, né, gente? Se tu vê mapas aí de foco, tu vai ver que o mundo todo tá pintadinho, basicamente. Lógico que a gente não é por isso que a gente pode relaxar, mas infelizmente quem acaba
acaba sofrendo as consequências são os países mais pobres como a gente, infelizmente, porque nos Estados Unidos é combatido de uma forma muito mais eficaz do que aqui, né? Nem se compara. Acho que é até uma questão mais cultural, né, cara? Talvez, mas claro que o poderio econômico ajuda um pouco, né, Léo? Ah, com certeza. Mas, então é uma coisa que a gente tem que se cuidar aí. Mas esse não é o único problema que a gente pode ter, né? Esse é só um dos problemas que a gente pode ter. Mas, vamos então passar para uma paradinha. Antes de passar pro próximo, eu nos últimos dias, eu não sei, eu também não sou de acompanhar jornal. Tá com dor de cabeça, febre? Não, eu tô de boa. Que bom. Eu acho. Você que tava com câncer no início da conversa. Mas já curei, tô tomando fósforo, caralho. Caralho. Tá bom. Mas uma parada que eu não tenho visto é que, assim, esse assunto há uns meses atrás, digamos que 2 meses, início desse ano mais ou menos, ele tava sendo muito debatido e ele deu uma queda. Vocês sabem me dizer se teve alguma diminuição na quantidade de vírus e tal? A culpa da queda foi as Olimpíadas mesmo. Só lavando, será? Porra, Léo. Não, é porque já passou a época, né? Já passou a época. Exato. O pânico foi tanto que o comitê da Alemanha, se eu não me engano, tava querendo não mandar os atletas pro Brasil. Não, a Coreia fez uma roupa especial, a Coreia do Sul fez uma roupa especial anti-mosquito. Tem repelente a roupa. E teve uma outra coisa que eu ouvi que também pode se tornar uma ameaça, além da zika, é porque agora tá entrando em período da gripe suína, né? Sim, tá voltando a H1N1. Tá voltando a H1N1, então é um outro motivo aí que a gente vai ter pra se preocupar aí nessas Olimpíadas. Porque daí o Aedes aegypti que é mais... No verão, né? É mais no verão, mas claro que tem... O Brasil é um país tropical, continua tendo, mas a gripe que fica pro inverno, aqui no sul, não sei aí, o que vocês ouviram falar, aqui tá tendo bastante coisa. Aqui já em São Paulo também tá tendo São já Paulo bastante. tava tendo bastante, cara. Tá. Aqui no Rio é tranquilo, porque o Rio principalmente no interior, tá tendo muito. Nossa, aqui em Curitiba tá tenso, assim, as pessoas estão bem assustadas. Eu sei, aqui onde é que eu tô é um dos maiores focos, assim. Focos não. Tipo, tá... Como é que eu posso dizer? É um dos maiores... Não sei se é um dos maiores, mas tá bem feio o negócio, assim. Aqui na minha região, 4 casos confirmados já. Caraca. E em São Paulo, se eu não me engano, ele tá com bastante casos, assim, no centro de São Paulo. Assim, a região onde a Fabiana mora, por conta de ser praia, eu acho que é mais tranquilo. Mas lá pros locais mais frios de São Paulo... Não, diz que é interior de São Paulo tá ruim. Quer dizer, interior mais frio, assim, mais pra cima, né? Da serra, né? Então, mais uma coisa que eu tenho que perguntar aqui pra vocês. No caso, o maior medo o maior problema que esses vírus estão trazendo para as Olimpíadas é o fato de os outros países estão com medo de vir para o Brasil e se infectarem, é isso, né? Sim. Pois é. Não só infectar assim mesmo, mas também passar essa doença pro próprio país dele, né? Sim, exato. Digamos mas, cara, tipo, isso já tá na Europa inteira, chega a ser ridículo, assim. Eu acho que é meio que uma desculpinha, não sei. Pode, quem sabe, né? Mas vamos ver aí. Desculpinha, se a delegação alemã não tivesse mandado a seleção na Copa, talvez aquela merda do setão não tinha acontecido. Não tô desculpinha, porque eu não tô dizendo desculpinha porque estão com medo, tá? Ó, gente, só pra atualizar, foram 260 casos até agora no estado de São Paulo da gripe suína. Cara. Tá meio sinistro. Ainda bem. A vantagem é que as Olimpíadas são no Rio, né? E o Rio não tem tantos casos assim por conta de ser um local mais quente. Será que ainda tem alguma coisa de ponto de vista, assim, do pessoal lá de fora? Eles ainda enxergam o Brasil como um país cheio de índio e... Com certeza. O pessoal acha que tem macaco? Macaco, tem macaco malária. Não, mas que nem se você vê, os Estados Unidos distribuiu uma cartilha para todos os atletas com aonde você pode ir, aonde você não pode ir, o que você pode consumir. Por exemplo, eles estão proibidos de tomarem água de torneira, só água mineral. Nem eu tomo água de torneira. Tipo... Não, mas não pode consumir nada. Eu falei assim, gente, então tá, como é que eles vão tomar banho, né? Eu acho que a forma como eles veem a gente, assim, é mais ou menos... Eu não sei vocês, mas quando foi a Copa lá na África, eu também não tinha muito contato, assim, de como era a sociedade lá. Eu tinha um preconceito, assim,
assim, tipo, ai meu Deus, é na savana que eles vão fazer. Aí vai subir um campo de futebol no meio dos leão. E não era isso, né? É porque a nossa imagem, por exemplo, quando fala de África do Sul, é brancão, tá ligado? É brancão, não, é pretão, só tem negão. África, quando fala em África, é isso que vem na nossa cabeça, mas grande parte da população da África da África do Sul em si, ela é feita por brancos e tal. Não é só o que a gente imagina como África. E aí, se a gente tinha esse preconceito, por assim dizer, com a África, esse preconceito, quando eu digo esse conceito pré-determinado, né? Sim. De achar não precisa coisas. Explicar, Imagine quem. Imagine como que eles enxergam o nosso país, um país meio zoado, ainda mais agora, imagina. Depois dessas tretas tudo. Meio zoado. Não, e, gente, por falar nisso, você sabe a polêmica que tá dando na Lagoa, né, Rodrigo de Freitas, que ela está extremamente poluída. Sim. E teve alguns atletas que foram treinar na Lagoa e ficaram doentes. Também são, né? É tipo querer nadar no Todos os esportes aquáticos ao ar livre vai ser ali, tirando de piscina. O restante vai ser tudo lá, gente. Imagina. O pessoal tudo nadando, indo de caiaque, vela, essas coisas tudo no esgotão. Caralho. Esgotão você exagerou, mas tá meio ruim. Não, tá brabo, gente. É um dos nossos menores problemas, vamos dizer assim, né? Não, a gente vai passar vergonha. A gente vai passar vergonha. Vai, meu gente. Vai passar vergonha. Mas a gente tem outros problemas aí também, né? Que não é tanto a ver assim com o Brasil, é um problema que vai ser gerado pela Olimpíada em si, que já temos aí um histórico grande, como nós estamos falando ao longo do episódio, que é o quê? São os terroristas, né? O ISIS, ele tá aí, inegavelmente ele está aí, a gente sabe, ele tá cada vez mais mostrando as suas garras e fazendo atentados em diversos países. Suas férias. Na França, teve o último que foi em... Foi em Bruxelas, pô, não foi? Foi em Bruxelas, exato. Foi isso. Não, mas na Bruxelas não é na França, é Bruxelas na França ou na Bélgica? Não. Bruxelas é em... Caralho. Tanto faz. Suécia? Tanto faz. Não, Bruxelas não é da Bélgica, gente. Bélgica. Nossa, a gente pode ensinar geografia, não pode? É verdade. Tá massa. Eu esqueci onde era Bruxelas. Ok. O último episódio aí foi em Bruxelas, né? Que foi uma cena triste dos atentados no metrô. Então a gente sabe que eles estão aí. A gente sabe que muito dessa grande festa que é chamada as Olimpíadas traz muita visibilidade para eles, que é isso que eles querem mais do que qualquer coisa, visibilidade, né? Por seus feitos, né? Vamos dizer assim. A gente sabe que as Olimpíadas em si vai trazer holofotes enormes apontando pro Brasil e para todos os seus atletas e para toda a população que vai estar, né, participando voluntária ou involuntariamente desses jogos, né? A gente tem que pensar, né, a gente já tem históricos aí e se perguntar, será que a gente tá tendo boas proteções contra esses terroristas, contra esses possíveis ataques terroristas? O que vocês acham aí? Tem muita proteção. Começa pelo WhatsApp. Não é só o seguinte, se a ISIS vier pro Brasil, eu confio totalmente no poder do tráfico no Rio de Janeiro. Caralho. Não, isso aí. Se pegar o pessoal do Estado Islâmico contra os traficantes aqui do Rio, não tem jeito, já era, acabou o Estado Islâmico. Não, mas sério, parando um pouquinho da brincadeira do assunto, é uma parada um pouco séria, porque fizeram, não só tem a possibilidade por conta do histórico das Olimpíadas, né, porque quando você faz uma Olimpíada num determinado lugar, aquele lugar é foco do mundo, então se você quer passar uma mensagem de terror ao mundo, não tem lugar melhor do que uma Olimpíada, todo mundo vai ver a merda que vai acontecer. Então, esse que é o medo que o pessoal tem. E também não é somente isso. Também teve uma ameaça feita logo depois do atentado da França no passado, né? Por conta do Estado Islâmico, fizeram uma ameaça ao Brasil que era o próximo, né? Poderiam ser o próximo a ser atacado. Se bem que teve um na frente que foi atacado antes, que foi o... Mas lá foi uma resposta porque eles tinham prendido um dos líderes, né? Isso mesmo. Lá foi meio que uma resposta. Mas falaram que o Brasil poderia ser o próximo e todo mundo já ligou diretamente às Olimpíadas, né, cara? Existe essa possibilidade e existe uma ameaça, né? Lógico, E é um medo
medo que a gente tem que tomar e precauções que a gente tem que tomar pra não dar merda, né? Exatamente. Mas eu acredito que o Brasil, assim, em questão de proteção, ele consegue fazer bem, entendeu? Ele só não sabe lidar com o esporte do traficante. Não. Isso é um problema. Calma aí. O Brasil, bem, sabe que a gente não é necessário nem ter certos tipos de vacina pra entrar no Brasil hoje, né? Coisa que a gente precisa pra ir pra outro país. Sim, mas não precisa ser gente de fora vir aqui a tentar fazer um ataque terrorista aqui. Sim, não, o que eu tô querendo dizer é, eles não estão nem... O Estado Islâmico, ele trabalha assim. Eles nem controlam quem tá andando pra um lado e pro outro no país, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Se tipo, a França, que é um dos países que tem uma vigilância enorme, conseguiu ser atacada, cara, eu acho que o Brasil, infelizmente, a gente vai acabar sentando e esperando, e só, sabe? Não tem muito o que fazer. Principalmente nessa loucura que tá o nosso país, cara, que eu não acredito que eles ainda estão com coragem de continuar com as Olimpíadas, com esse processo de impeachment que tá rolando e com todas essas outras brigas políticas que estão acontecendo. Nossa, mas eu continuaria até quando também. lançar esse episódio, Douglas, provavelmente impeachment já vai ter sido esquecido. Não, são 180 dias. É verdade. Mas eu acho que até a gente lançar o episódio vai acontecer mais merda, isso que... Aí... Lembrando, gente, a gente não pode contextualizar o episódio aqui, tô falando pros ouvintes, tá? Não com vocês. Lembrando que a gente não pode contextualizar o episódio, mas esse episódio foi gravado antes desse lançamento. Eu não sei exatamente a data, mas... Então, desculpem caso alguma informação aí seja equivocada. Só dando um disclaimer aqui, bem atrasado. Ou até já aconteceu algum atentado e a gente tá falando aqui. Pois é. Ai, meu Deus. Daí a gente vai ter que excluir esse episódio. Só por favor, me dá as coordenadas erradas do Rio, dá as coordenadas de Brasília e manda todo mundo pra lá. Ok. Mas, e outra parada que teve, até engraçado falar, né? Descobriram o número do WhatsApp de uma galera aí dos terroristas, né? E começaram a zoar terroristas. Super então, saudável. pra quê? É ruim BR, né, cara? Nossa, começaram a botar falando, vai pra Brasília, aqui não, nossos traficantes vão acabar com vocês, eles estão fodidos aqui. Esse nível. Aí coisa, começaram né? a botar a foto do Wagner Moura de. Sim, eu vi também. Agora, eu não sei se eles vão falar, caraca, esses caras são muito marrentos, vamos atacar eles mesmo. Ou não sei se eles vão falar, caralho, a gente ameaçou eles estão fazendo isso, eles devem ser sinistros mesmo, né? Vamos desistir dessa marrento pelo ar. Essa galera aí. Pelo ar que rola. Aí depois, vai que eles viram, pô, com brasileiro não se brinca não, né, cara? Acho não difícil. Vou nem atacar ele. Acho difícil. Difícil mesmo. Mas é uma parada meio bizarra, né, cara? O Brasil, ele tem essa mania de, principalmente a internet, de levar tudo da brincadeira. E é uma coisa extremamente séria, que pode dar merda. Sabe por que eu acho que acontece isso, Léo? Porque a gente já vive uma zona de guerra. Pensa assim. Quem vive no Rio de Janeiro já tá numa zona de guerra ali constantemente, cara. Então, é tipo... terrorista vai matar uma quantidade de gente absurda. Peraí, acabou de passar uma bala do meu lado. Ah, tá. Achou ela já? Já. Beleza, então vamos lá. Ih, achei outra. Você tá no meu braço. Ai, meu braço! Meu Deus. Isso não, cara, mas aqui no Rio é sinistro. Tipo, é aquele negócio de você ouvir tiro e, é só um tiro. Não, que barulho foi esse? Não se preocupe, foi só um tiro, tipo isso, né? Quando lançaram essa parada da ameaça do ISIS, eu fiquei muito, muito com medo. Assim, não com medo, tipo, nossa, nosso país vai ser atacado. Não, meu problema é que meu pai é do exército. E ele, beijos pai, se você tiver ouvido esse episódio, ele vai nessas paradas, tipo, ele foi na Copa, tipo, fazer segurança, essas coisas. Geralmente ele vai, que é os mais velhos, assim, que vão. E ele vai esse ano. E a primeira coisa que eu fui fazer foi mandar mensagem pra ele, falar, pelo amor de Deus, não vai mais. Não vai nessa parada. Tá ligado? Porque, tipo, o exército sempre faz essas seguranças, assim, dos eventos. Eu tô pensando em não sair de casa quando começar as Olimpíadas aqui, eu tô no Rio. Faz um estoque de comida. Só miojo. Eu vou comprar 300 miojos e até acabar as Olimpíadas vai ser alimentando de miojo. Todo o seu histórico de aprender a sobreviver ao apocalipse zumbi vai ser usado nas Olimpíadas. Exato, nas Olimpíadas, cara. Exatamente. É isso
aí, galera, então, fica nosso alerta aí, nossos amiguinhos do ISIS. Não, quero dizer, daqui a pouco vou chamar que a gente é amiguinho terrorista, mas tudo bem. Amiguinhos do ISIS foi escroto. Não. Brincadeiras à parte, a gente sabe que isso é sério. Todas essas denúncias, entre aspas, que a gente fez aí são sérias, tanto a poluição na Lagoa Rodrigo de Freitas, quanto os Whites Egípcios e a sua epidemia, quanto os terroristas, né? São coisas assim que a gente tem que se preparar. Eu só digo que agora a gente só tem uma opção, cara. Agora é pedir pra Goku, pra Deus, pra Genésio, pra não dar nenhuma merda aqui, cara. Porque se der, a gente tá fodido. Exatamente. Mas é isso aí, vamos pros e-mails, que aqui a gente só pode agora esperar. É isso aí, até o próximo episódio. Tchau. Falou. Lose it all to lose everything. Give it all for free, though I already did. Tell me what happened. It could be better. You have new mail. Para a nossa sessão de e-mails, comentários e compartilhamentos. Eu tenho uma má notícia para dar, senhora. Uma péssima notícia. Tá difícil. Pois é, esqueceram da gente, senhora. Esqueceram literalmente da gente. Não tivemos nenhum e-mail, nada. Comentários somente da equipe. O que tá acontecendo? Os downloads não diminuíram. Tá normal, continua de boa lá. Então, aconteceu alguma coisa. O que houve? Eu acho que o último tema foi forte demais pros coraçõezinhos fracos dos ouvintes. Pode ser. O lobo assustou muita gente. Pois é. Mas comentem, gente. Mandem e-mails pra gente. Participem dessa área que é feita pra vocês. Como eu já disse, não teve e-mail, não teve comentário, não teve compartilhamento. Não esqueçam de comentar, compartilhar. Entre no nosso site novo, acessem, desfrutem do nosso conteúdo. Ó, que bonita essa palavra. E em breve teremos outras novidades aí, né, senhora? Exatamente. É isso aí, então, e até semana que vem. Tchau! Este podcast foi editado pelo Sr. A. Edição, vinhetas e spots.